já explicou para eles sobre... Ó, meninos, se vocês quiserem falar, vocês precisam selecionar o áudio aí. Na verdade, tem a opção de levantar a mãozinha. Se vocês quiserem se manifestar. Tá todo mundo aí? Posso começar a conversar com vocês? Podem mandar mensagem no chat. Vocês conseguiram acessar o chat? Todos vocês receberam, vou falar, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam mensagem no chat que eu consigo ver. Por áudio é um pouquinho mais difícil, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Maria Júlia, Gustavo, Alexandre. Espero que vocês tenham conseguido ver o meu vídeo de mais cedo, né? Falando. Eu não mandei ainda os vídeos, né, sobre a aula. A gente vai tentar resolver agora durante essa aula, porque a gente está com um problema na internet e aí não deu para carregar os vídeos, né? Porque tem que carregar no YouTube para poder compartilhar com vocês, né? E aí, mas essa aula aqui vai ser suficiente. Depois a gente vai disponibilizar também a aula, caso vocês percam alguma coisa aí por causa da internet, da conexão, a gente vai compartilhar essa aula também lá no Google Classroom, tá? Vai fazer o upload lá no canal da escola, da Argumento, e depois vai colocar lá também o link lá na semana 6, lá junto da aula, tá bom? Vocês receberam no e-mail de vocês a proposta da semana 7, né? Imagino que sim, né? Porque eu mandei para todo mundo. Se está cadastrado no Google Class, todo mundo recebeu. Meus livros ali estão uma bagunça, hein? Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui. Desliguem o som de vocês, porque senão vai dar microfonia. Tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, mande aí no chat. Não vai pro áudio, não, porque aí depois, quando eu terminar de fazer a exposição sobre a proposta, dá um ok para mim lá no chat, se todos receberam a proposta, eu queria que vocês acessassem para eu poder ajudá-los mais. Certo? Finalmente, a gente chegou à primeira proposta deste ano, né, que vocês estavam aguardando ansiosamente, porque já estavam cansados de fazer parágrafo, né? Só ver aqui, ok. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Para que vocês consigam ver a proposta. Tá? Se tiverem qualquer dificuldade, manda a mensagem aqui no chat, que aí a Júlia vai assessorando vocês. Tá bom? Não manda lá no WhatsApp, não, porque como a gente está aqui usando o Zoom, é melhor a gente usar somente o Zoom aqui para facilitar. Estou tentando acompanhar o vídeo aqui, porque eu não sou muito bom em vídeos, não. Mas vamos para a aula. Vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês verem a proposta. Certinho? Olha aí. Espero que todos estejam vendo, né, a minha tela aqui. Na verdade, eu abri o arquivo errado. Tem que abrir eu abri o Word, é o PDF. Aqui, compartilhar. PDF, cadê você, PDF? Eu vou abrir no Word mesmo, porque o PDF não está abrindo, está travando. A internet hoje não está colaborando com a gente. Vou abrir o PDF mesmo, e aí vamos ver se vai funcionar. Espera aí, problemas técnicos aqui. Estamos numa inclusão digital, como eu disse, está no vídeo, compulsória. E aí, os professores... acho que agora vai dar certo.
Ai, gente. O Zoom não quer compartilhar a tela. Eu vou ter que abrir o Word mesmo. Tá bom, vamos lá para o Word. Então, vocês estão vendo aí, essa é a proposta. Vou abrir no Word, porque o PDF não está abrindo no Zoom, né? Então, probleminha técnico aí. Vocês devem ter visto, né? O tema é uma pergunta. Primeiro tema do ano, o que é ser efetivamente cidadão? Vocês vão ter que responder a essa pergunta na redação da próxima semana. Para os alunos que são novatos, talvez a proposta do argumento seja algo bastante novo, né? Porque ela é muito diferente da proposta que vocês recebem na escola. Então, eu vou tentar, hoje, nessa aula, explicar como é que é, né, a proposta, eu vou ler com vocês e a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre o projeto de texto. Pensando também na realidade em que a gente está... Ixi, alguém passou com a moto dentro da sala do Zoom. Desliguem o áudio de vocês aí, porque está dando interferência aqui. Vocês vão deixar surda depois, após 40 minutos. Agora tem uma pequena diferença, né? Que vocês vão ver aqui na proposta, agora, toda a nossa proposta agora neste ano vai ter esse quadrinho aqui dos desafios da semana. Então, a gente precisa ler o quadrinho, né? Escreva uma dissertação argumentativa sobre o tema o que é ser efetivamente cidadão. Então, esse é o nosso tema e o gênero é a dissertação argumentativa. É a dissertação livre, não é Enem, né? Então, vocês vão pegar as técnicas lá que vocês estudaram ao longo dessas semanas de aula, né? Como está indicado abaixo, técnicas de introdução, desenvolvimento e conclusão, sobretudo técnica de síntese, de retomada, né? Não vamos usar a proposta de intervenção, pode até haver a proposta de intervenção, mas não precisa ser como no Enem, tá? Pode ser uma proposta de intervenção como uma solução para um problema que você discutiu ao longo do texto. Mas não precisa necessariamente ser uma proposta lá com agente, ação, meio, e finalidade, efeito, né? E o detalhamento. Pode ser uma proposta simples, né? Que de alguma solução para resolver o problema. Certo? Júlia, você pode colocar o mute dos alunos aí, porque está dando muita interferência aqui no meu áudio. Desliguem aí, por favor, o áudio de vocês, porque está havendo bastante ruído aqui. Então lá, vocês estão acompanhando comigo na tela, né? Eu não estou vendo agora o chat de vocês, mas a Júlia está acompanhando. Vocês aí, eu vou falando. Se vocês tiverem dúvida, anotem aí, que agora, no finalzinho da aula, eu vou abrir o espaço para que vocês se manifestem. Tá bom? Então, vocês vão... Sim. Só um minutinho. Maria Júlia, Laura, Enzo Caprone, por favor, desliguem o áudio de vocês, porque aqui a gente não tem como desligar. Vou colocar você como host. Obrigada. Júlia, que acho que você vai conseguir fazer isso. Meninos, eu vou interromper o compartilhamento rapidamente só para eu colocar a Júlia como hoje para poder cuidar do áudio de vocês aí. Senão a gente vai me deixar surdo. Estou ouvindo barulho de 5 lugares diferentes. E acho que seus colegas também, né? Pronto, a Júlia virou a host, ela pode me auxiliar a gente mais. Vou compartilhar a tela novamente aqui. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, anotem para vocês perguntarem depois. Essa é a nossa experiência de aula coletiva. É a primeira vez que a gente vai ter eu tenho acesso aqui com 34 participantes ao mesmo tempo, então é algo novo para mim. Estou com a cara aqui iluminada. Espero que não esteja tão escuro para vocês e que o áudio esteja bom também, porque eu estou usando o áudio do computador. Mas se vocês notarem algum problema, depois vocês nos falem para a gente melhorar. Próxima semana a gente vai estar melhor, né? Com certeza a gente vai acontecer. A próxima semana as aulas vão acontecer. Tenho que explicar para vocês também. Esse horário de hoje é porque nós passamos a semana inteira ajudando vocês com acesso ao Google Class e com o Zoom, né? Então, eu estava ocupado, falei com muitos alunos, e por isso que a aula foi na sexta-feira. Mas na próxima semana ela vai ser em horários e dias relacionados com a segunda, terça e quarta-feira. A gente vai definir um horário aí melhor para que todos possam acessar, tá bom? Essa aula também está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar no YouTube para caso vocês tenham perdido alguma coisa, alguma informação, às vezes falha o áudio, né? Falha a internet, porque a internet está sendo acessada por milhões de pessoas, né? Todos estão em casa assistindo Netflix, então isso está atrapalhando um pouquinho a qualidade da internet. A gente até não conseguiu subir os vídeos hoje por conta disso. Mas vamos lá. A gente vai disponibilizar, então,
leiam a coletânea, eu vou ler com vocês a coletânea que está aqui. A gente vai ler texto a texto para a gente analisar juntos. Não vamos fazer o projeto de texto, mas vocês já podem pensar em algumas coisas aí para escrever a redação de vocês. No segundo item ali, que nós temos, utilize o diagrama do projeto de texto para organizar essas ideias e um plano de argumentação. O diagrama vai estar disponível lá no Google Class. A gente ainda não postou essa atividade porque há muitos colegas ainda que estão postando a atividade da semana dos exercícios de desenvolvimento. E aí, para não confundir vocês, a gente não quis postar a mensagem, postar o arquivo. A gente vai postar hoje no fim do dia, porque hoje vão acabar as aulas, a gente está acabando de cadastrar vocês, terminando de cadastrar todos os seus colegas, e aí que todos estiverem lá, já tiverem acessado o exercício, a gente posta o próximo da semana, tanto o projeto de texto, tanto o arquivo para vocês inserirem a redação, né, que vai ser o mesmo esquema. Vocês podem digitar... Desculpem, eu acho que eu tenho que fechar a janela ali, porque está tendo buzinaço aqui no centro da cidade, e aí acho que está dando interferência aí. Vou só desligar ali rapidamente vou fechar a janela rapidamente, só para não interferir o som com vocês. Voltei. Espero que não tenha incomodado muito vocês. Está tendo buzinaço já desde as 15 horas aqui no centro. Não sei o motivo, depois a gente descobre. Então, vocês vão ter lá, organizar esse projeto de texto. Para os alunos novatos, né, que ainda talvez não tenham feito esse tipo de atividade, vocês vão ter um diagrama lá com vários quadros, né, para que vocês insiram. Primeiro, vocês vão pegar lá as ideias, vão fazer uma chuva de ideias, um brainstorm, vão lá fazer assim, o que eu pensei, o que veio à minha cabeça, quais autores e tal, e aí vocês vão colocar essas ideias nesse espaço lá digamos, de registro dessas ideias, até para vocês poderem escolher, para não ficar uma coisa meio bagunçada. Vocês anotam tudo, então tem um quadro maior para vocês anotarem o que veio à mente para a discussão dessa temática, e aí depois vocês fazem o preenchimento dos balões, porque aí vocês selecionam aquilo que vocês acharam mais importante, ou que acharam que talvez vocês conseguissem dominar melhor, e aí vocês chamam para os balãozinhos. Estão fazendo lá assim, eu peguei uma citação, a gente vai falar um pouquinho de Aristóteles aqui, daqui a pouco, né, porque é uma das indicações da proposta. Vamos falar de Thomas Marshall, eu vou tentar explicar para vocês aí um pouco a variação do sentido de cidadania, para que vocês consigam escrever melhor essa redação. E aí vocês podem chamar a atenção, assim, lembrei de Aristóteles, ou me lembrei de uma discussão, um poema do Drummond que poderia talvez ser utilizado. Quero falar de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Não, quero fazer uma alusão histórica sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é lá da Revolução Francesa. Quero fazer essa alusão histórica e retomar um artigo da Constituição, por exemplo. Então, a gente pode fazer essas lembranças todas. Aí, eu quero citar o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, porque são minorias sociais que merecem alguma atenção em relação à efetivação da cidadania. E aí, todas essas questões podem ser anotadas lá para que vocês consigam, né, organizar. Depois, a gente vai prever, né, quais ideias elas se relacionam para compor esse plano de argumentação. É um plano mesmo, assim, não precisa fazer o mesmo esquema do Enem, aquele argumento 1, argumento 2, mas se quiser também fazer, não há problema, né? Mas não precisa. Vocês podem fazer, por exemplo, uma ideia central que seja global, né? Que tenha, assim, uma perspectiva mais global, né? Por exemplo, que a cidadania, a efetivação da cidadania está relacionada a uma série de eventos. Não vou entrar em muitos detalhes para que vocês tenham um pouco mais de liberdade para discutir, né? Porque a gente pode pensar justamente em cidadania. Eu quero conversar com vocês podem dar algumas sugestões aí. Não sei como é que vai ser a interação daqui a pouco, porque são muitos, né? Já são 37 na sala. A Valentina chegou aí, seja bem-vinda, Valentina. Vamos ver quem mais está conosco. Rodrigo, Laura, sejam bem-vindos à nossa sala aqui. Leonardo, Flávio, sejam muito bem-vindos. A Meire está aqui com a gente, dá um tchauzinho aí, Meire, para todo mundo. A Mirielle, ela está recebendo vocês aqui na sala virtual também. Ela está registrando a presença de vocês aí, para a gente colocar lá, controlar a frequência de vocês. Oliver. Oliver.
Sim. Desculpa atrapalhar aí, é porque tem alguns alunos que eu estou enviando mensagem pelo chat e eles não estão respondendo, que eles estão colocando só o primeiro nome. Eu preciso do sobrenome deles. Ah, sim, ó. Respondo a Meire aí, gente, porque nós temos lá, assim, várias Ana Carolinas, vários Leonardo, vários Guilhermes, a gente precisa saber quem é que Fala está para eles, aqui. se eles não colocar o nome completo, eles não vão ganhar mais balinha quando eles for dar número. Aí a Meire já está ameaçando, hein? Meire, então tá bom. Coloquem o nome completo para a Meire colocar, registrar a chamada de vocês, tá? Continuando aqui. Então sejam bem-vindos aí, Flávio, Arthur, Isadora Caiado, Isabela Morim. Todos muito bem-vindos à nossa sala aqui. 40 alunos já. Tá subindo o nosso Ibope. Deixa eu fechar um pouquinho aqui para a gente continuar a discussão sobre a proposta. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse plano de argumentação, podem perguntar, podem anotar. Ah, como é que eu faço? O que é que eu faço? E assim, de que maneira eu me organizo? Porque eu tenho dificuldade de começar o texto. Ou tenho dificuldade de organizar as ideias, tem muitas ideias, não sei o que selecionar. A gente pode conversar também sobre isso daqui a pouco, tá? A outra tarefinha aí da semana é justamente vocês revisarem os exercícios de introdução, de conclusão e desenvolvimento, né? Todos esses exercícios, todas as técnicas que vocês utilizaram nos parágrafos que escreveram, né? Para que vocês utilizem aquelas técnicas em que vocês tiveram melhor desempenho, né? Porque aí vocês vão conseguir escrever um texto com mais eficiência ainda. Então, o desafio maior da semana é aplicar o conhecimento sobre as técnicas de escrita e, é claro, desenvolver uma boa argumentação sobre o que é ser efetivamente cidadão, certo? Feita a introdução, essa parte chata, de falar do que precisa fazer, né, do que vocês devem fazer. Agora vamos partir por uma parte um pouquinho mais interessante, que é a coletânea. Eu espero que a coletânea tenha atendido a expectativa de vocês. Eu vou passar com vocês pela coletânea para que vocês conheçam bem, sobretudo os novatos, mas os veteranos também, porque a gente tem algumas novidades, além dessa dos desafios da semana, né? São esses desafios que as professoras, né, Maíris, Marília, Giovana, Isabela, Gabriela, vão verificar com vocês na próxima semana. Sobretudo isso. Então, vocês precisam ficar atentos a essas tarefinhas. Toda semana vai ter um desafio para a gente realizar, tá? Agora vamos aqui ao extra extraordinário no ordinário. Aqui, para quem já não conhece, são não exatamente manchetes, que algumas são manchetes, mas algumas são recortes das matérias, né? Porque algumas manchetes não são tão interessantes assim. A gente recorta um trechinho da reportagem para que vocês tenham algumas ideias sobre o que escrever, né? Eu acho que eu vou tornar esse negócio um pouquinho mais interativo. Eu vou ler a manchete aqui e vou... Alguém aí está com vontade de participar dessa aula? Deixa eu ver aqui. Quem está com vontade de falar alguma coisa na aula aqui? Deixa eu ver se tem algum aluno meu aqui. Eu acho que eu vou chamar a Valentina. A Valentina está aí, Valentina? A Valentina gosta de falar. Pode liberar seu áudio, Valentina. Me responde. Deixa eu ver se a Valentina está aqui. Eu tinha visto ela entrar aqui. Eu vou chamar o Enzo também. O Enzo está aqui. Eu conheço. A Valentina está aqui. Valentina, você fala com a gente, Valentina? Libera seu áudio, Valentina. Oi, Oliver. Oi, Valentina. Posso te perguntar uma coisa? Se eu souber responder, pode. A pergunta é simples. Na verdade, aqui, eu vou ler algumas matérias aqui e você vai tentar me dizer, pode tentar, que a gente está para tentar também. Por que você acha que essa manchete é importante para a discussão sobre o tema, o que é ser efetivamente cidadão? Pode ser? Pode. Então tá, vamos começar lá vamos fazer igual Aristóteles fala lá na Poética. Comecemos pelas coisas primeiras. Vamos começar pelas coisas primeiras. Lá tem uma matéria da Agência Senado, do dia 25 de outubro de 2013, bem pertinho do aniversário da Constituição, né? Em 2013. Né? Em 2013, ela completava 75 anos. Né? No passado, ela completou 75 anos, não, 25 anos. No passado, ela completou 30. Ano passado, não, em 2018, ela completou 30. Em 2013, ela tinha completado 25 anos. Pesquisa Data Senado mostra que poucos brasileiros conhecem realmente a Constituição. O que você acha, Valentina? Por que essa manchete é importante para a discussão sobre o que é ser efetivamente cidadão? Tá, como que uma pessoa vai saber quais são os direitos que ela tem se ela não lê a Constituição? Tipo, como que ela vai saber
que ela pode exigir para ela ser efetivamente uma cidadã se ela não tiver acesso à Constituição? Você já leu a Constituição, Valentina? Não. Uai, então você não é cidadã, não, uai. Você está acabando de dizer Eu aí que... sou, não, eu sou, mas eu sei que eu não tenho total conhecimento do que eu posso exigir. Então, Sim. Eu tô brincando com você. É porque, de fato, a gente tem pouco conhecimento sobre a nossa Constituição. Embora vocês adorem mencionar a Constituição, mas às vezes, assim, eu até já brinquei em algumas aulas mesmo, que há 2 livros que todos nós, brasileiros, deveríamos ter em casa. Um deles, provavelmente, você já tem, né? Embora talvez nem leiam com frequência. É a Bíblia. Não porque eu seja cristão, assim, atuante, eu sou católico, mas isso não é o caso, mas porque a gente vive numa sociedade cristã. A gente precisa conhecer um livro fundamental da nossa cultura, da cultura ocidental. A Bíblia é um livro-chave, né, que define muitas coisas do que somos e do que pensamos e agimos, né? Tem até bastante interferência na nossa vida aqui no Brasil. E o segundo livro é justamente a Constituição, né? Eu acho, assim, as famílias tinham que ter esse hábito, né? A gente hoje a gente faz a oração do dia, né? Faz lá, vamos ler um versículo, né? Com as células, com esses encontros religiosos. Então a gente também tem um encontro de vamos ler um artigo da Constituição, né? São 114 artigos, então dá para a gente ler em um ano a gente consegue ler todos, né? Se a gente fizer um por dia, você consegue ler todos. Claro que alguns artigos são bem longos, tem muitos incisos, aí talvez esses demorem um pouco mais de tempo, mas em um ano a gente consegue ler a Constituição inteira, né? Mas é isso que a Valentina disse. Para a gente conhecer, para a gente ser efetivamente cidadão, a gente precisa conhecer aquele documento que é o principal do país, né? Que lá estão os direitos resguardados. Como é que é mesmo, Valentina, que a Constituição de 1988 é conhecida? Constituição Cidadã. Olha aí, que nome bonito, hein? Por que você acha que ela recebeu esse nome? Porque, em comparação às constituições do mundo, ela é a que, em tese, mais prevê direitos para os moradores do país. A Constituição brasileira, ela se notabiliza especialmente pela defesa dos direitos sociais, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do Thomas Marshall, né? Gente, talvez a aula se estenda um pouco, porque eu falo demais, viu? Meus alunos sabem como eu falo, né? Como eu ainda não estou acostumado com essa questão aí de vídeo, mas, assim, eu acho que até 4 horas a gente termina, tá bom? Se vocês estiverem cansados aí, vocês podem mandar uma mensagem lá, que a Júlia vai mandar no ponto aqui do eletrônico e falar assim, olha, termina essa aula que o pessoal já está cansado. Mas, de fato, o que a Valentina disse é verdade. Ela se notabiliza, é uma das constituições mais admiradas, né, no mundo, por conta dessa construção mesmo, que a Assembleia Constituinte teve a participação de grupos, da representação de grupos sociais que interferiram na elaboração dos artigos que estão ali postos, né? Os indígenas mesmo foram um grupo que foi representado, que procurou os constituintes, né? Os congressistas que estavam lá responsáveis por elaborar a Constituição, e não só em relação às constituições do mundo, mas também às nossas próprias constituições. Nós tivemos várias constituições. Aí há uma dúvida sobre se eram 7 ou 8, né? Mas temos a Constituição de 1924, a Constituição depois da República, a Constituição lá do Estado Novo, que são as principais, né? Depois a Constituição da ditadura, e tem configurações bastante diferentes aí, e a Constituição de 1988, ela tem essa configuração do resguardo, da garantia de vários direitos, né? Aqui, obrigado, viu, Valentina, pela participação. De nada. Ô, Oliver, chama o Enzo depois. Ele disse que ficou com ciúme, que ele foi seu aluno e quer participar. Então, vou pegar outra manchete. Eu não vou ler todas as manchetes porque não vai dar tempo, né? Mas tem uma manchete aqui, porque vocês viram um texto, os exercícios, que falava lá sobre o ranking da empatia, né? Acho que teve muito aluno que perguntou assim, ixi, mas como é que mede isso, né? Como é que mede empatia? Deve ter um radar aí, né? Deve ser pelo nosso celular, talvez, né? Porque nosso celular capta tudo agora. A nossa impressão digital a gente dá para as empresas que fornecem celular, né? Então, pode ser que ela mensure a nossa empatia também. Então, a gente vai aqui, eu vou falar com o Enzo, então, para a quinta manchete, que é do portal Terra, aqui, de 6 de novembro de 2018. Brasil despenca quase 50 posições no ranking mundial de solidariedade e o mundo está doando menos dinheiro, segundo
o IDES. O IDES é um Instituto de Desenvolvimento Social que representa a instituição do Reino Unido e faz pesquisa sobre essas questões de caridade. É a instituição que representa esse órgão britânico aqui no Brasil, né? Mas depois a gente vai fazer um acesso aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela também para poder fazer esse acesso. Então, Elza, o que você acha que essa manchete é importante para discutir a frase temática? Está aí? Da Forbes? Oi? Não, da Forbes não, do Terra, que eu acabei de ler, sobre a solidariedade no mundo. Não. Uhum. Por que é importante? Uhum. O que a solidariedade tem a ver com ser efetivamente cidadão? Vixe, Oliver. Te apertei? Eu não estava pedindo para participar, a Valentina que inventou lá. Eu acho que é porque para você ser cidadão, não sei, a questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, essas coisas. Isso aí está implicado em ser cidadão. Não, questão não sei, tava... Não, tudo bem, estamos tentando aqui, não precisa ficar... Sim, Estamos tentando possibilidades. Mas existe a gente vai ler o próximo texto agora, existe uma questão que chama deveres de solidariedade. E por fazermos parte de uma comunidade política, né, de uma sociedade, nós deveríamos assumir esses deveres de solidariedade, né, que é, de fato, a nossa responsabilidade com o bem-estar coletivo, né? Como cidadãos, a gente precisa ter essa preocupação, né? Porque há várias partes da Constituição e de outras leis que falam justamente que, de algumas situações que são a educação, por exemplo, né, é dever do Estado e da sociedade. Então, a sociedade tem um compromisso com o bem-estar coletivo, certo? Então, por isso, essa manchete está ali. Né? A questão da empatia, solidariedade, são termos aí que poderiam ser utilizados na discussão. Mas percebem que fala-se do Brasil, mas também fala-se do mundo inteiro. E a discussão ali é sobre ser efetivamente cidadão. Claro que a gente pode fazer o deslocamento para a discussão em relação ao Brasil, porque a maioria das manchetes ali se refere ao Brasil. Né? Então, se vocês quiserem fazer o recorte, a gente só precisa fazer essa indicação na nossa introdução lá, dizer assim, olha, a depender do repertório que a gente trouxer lá no início da introdução, né, ou ao longo da introdução, a gente precisa indicar assim, por que discutir sobre o Brasil é o mais importante, além do fato de nós sermos brasileiros. Né? Agora vamos seguir, vamos para o segundo texto, porque senão não vai dar tempo de fazer. Meu limite aí é 4 horas. Como eu não consegui fazer a aula, eu não consegui mandar para vocês a aula sobre a proposta, que era uma aula mais breve, né? Eu não ia entrar em tantos detalhes, eu estou fazendo isso com vocês para que vocês consigam já resolver a dúvida. Na verdade, eu acho que eu vou fazer assim em todas as aulas, e aí a gente compartilha essa aula com todos, né? Porque a gente consegue adiantar um pouquinho. Vamos para o segundo texto. Todo mundo está vendo a minha tela? Tá, né? Eu conheço pouco vocês, né? Porque eu fico nos bastidores da escola. Então, fica assim, não sei quem que eu chamo. Quem gosta de ler aí? Fala para a Júlia aí quem gosta de ler no chat, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Estou vendo só a minha tela aqui e a fotinha de vocês. Quem poderia ler o texto para mim? Ei, Júlia, descobre aí para mim quem pode ler o texto para não chamar ninguém que seja tímido. Alguém se manifestou aí no chat? Pode ler o texto para mim? Ninguém se manifestou. Não. Vocês estão tímidos, hein? Mesmo à distância, vocês estão tímidos desse jeito? Vocês vão ficar querem só ouvir minha voz? Nenhuma alma boa vai ler para mim? Então eu vou ler o texto, já que não tem nenhum... Olha, acabei de falar de solidariedade e vocês estão aí, sendo egoístas, sendo indiferentes à minha demanda. Olha que triste. Vou chorar desse jeito. Então eu vou ler o texto aqui rapidamente para que vocês... Eu coloquei a mãozona na câmera aqui, né? Esse é um texto do livro Dicionário de Filosofia, do Nicolas Abagnano, né? Um livro de referência, em que ele diz o seguinte:
Ser cidadão é ser reconhecido como membro ativo de uma comunidade política. Aí, bacana, ó, membro ativo de uma comunidade política. Temos uma informação. Essa condição se configura em termos diversos nas diferentes sociedades. E aí, as diferentes sociedades aí não variam apenas em espaço, mas em tempo também, né? Nos diferentes tempos, a gente tem configurações diferentes da cidadania, do que é ser cidadão. Então, a condição de ser cidadão está ligada à liberdade ou à justiça, e a ambas. Nesse aspecto, identifica-se com o exercício de 3 gerações de direitos humanos: os civis, os políticos e os sociais. Vou falar mais um pouquinho deles adiante. Não vou ler os exemplos aqui para a gente poder acelerar um pouquinho a nossa aula. Enquanto na antiguidade a ideia de cidadania estava ligada essencialmente a de deveres, e na modernidade a de direitos, hoje seu conceito se refere a direitos e deveres, ambos considerados essenciais para que alguém seja membro de uma comunidade. Então, direitos e deveres. Por que na antiguidade a gente falava de deveres, né, de deveres sobretudo? Né? Porque na antiguidade a gente não tem aquela dimensão do indivíduo, né? Não temos vontades individuais, né? Aquele que é considerado cidadão, que também não são todos, né? Como vocês sabem, lá na cidade-estado grega não eram todos, somente os homens livres, né? Tinham os escravos, as mulheres que não eram consideradas cidadãos, né? Não tinham essa prerrogativa. O que cabe ao cidadão é essa participação no corpo social. Então, assim, não é o usufruto das vontades individuais do indivíduo, né? Mas sim esse papel que ele cumpre como membro de uma comunidade. Então, a função social dele, ou a inserção dele na coletividade é prioritária à existência dele como indivíduo. Né? Tanto que essa questão da discussão sobre sujeito e tal, não cabe se referir às sociedades antigas. Somente depois as sociedades modernas, como está dito ali. A modernidade, a de direitos. Né? E aí lá, já na discussão, lá na passagem do humanismo, né, do Renascimento, e aí, sobretudo, lá no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, com as revoluções burguesas, né? E no próximo texto ali vamos ter uma explicação sobre isso. Nós temos essa proclamação dos direitos, os direitos individuais, que aí começam com os direitos civis, depois vão para os direitos políticos e, por fim, com os direitos sociais, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho deles. Eu agora vou ler só esse trecho sobre a nova cidadania. A nova cidadania conjuga os direitos de liberdade e igualdade com os deveres de solidariedade. Foi o que eu disse, né? Que a gente às vezes fica pensando naquele dever, e quando vai falar de dever, fala sobretudo do papel do Estado, né? Que o governo tem que fazer aqui, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E às vezes a gente fala um pouco da sociedade dizendo que ela é passiva, que ela é pouco participativa, que ela é indiferente, né? Ou que temos uma classe social privilegiada que explora os demais. A gente não pensa naqueles deveres que estão implicados no nosso cotidiano, naquilo que se refere à prática diária do exercício da solidariedade. Sobretudo porque se nós temos os direitos de liberdade e igualdade, né, que são os direitos lá que foram proclamados lá pelos grupos burgueses, né, eram 3 direitos principais, que é liberdade, igualdade e propriedade. E também, antes de todos eles, o direito à vida. A solidariedade implica o quê? Se a gente se depara com a situação em que alguns desses direitos estão sendo desrespeitados, estão sendo, sei lá, feridos, sendo alienados, saqueados, nós precisamos ser solidários, né, de perceber e de defender aqueles que estão sendo privados dos seus direitos. E isso faz parte do exercício da cidadania. Eu não vou falar muito mais, porque aí vocês leem o texto de novo e avaliam aí. Gente, tem uns iscas aqui que eu não sei como é que apareceram aqui na minha tela. Mas tá bom, né? Estou aprendendo a tecnologia. Esse aqui, agora temos uma novidade também na nossa proposta, que é o quadrinho azul. O quadrinho azul haverá em todas as propostas e ele vai fazer algumas perguntas que são importantes para a discussão do tema. E aí essas perguntas também podem ser respondidas nos textos de vocês. Não diretamente, mas vocês pensam sobre elas, alguém está escrevendo no meu monitor. Quem que é que está escrevendo aí? Alguém está usando um lápis aí? Como é que a pessoa tem... A Júlia, acho que é você, hein? E você está como roster.
Tá arriscando aqui. Maria, peraí, desculpa, deixa eu sair daqui. Tá arriscando a minha proposta. Invadindo o meu espaço. Desculpa, mas eu nem tava vendo. Eu nem tô mexendo. Eu não sei quem que tá arriscando aqui. Alguém tá arriscando. Aí, ó, não sou eu. Eu também não, meu mouse tá quietinho. Tem um aluno aí fazendo brincadeira com a gente. Ó, é quem tem acesso ao seu documento, não é na tela. Não, mas o meu documento está sendo compartilhado aqui no meu computador. Eu não consigo nem apagar aqui, olha. Não, é seu computador. É só se ele estiver com a alma aqui, né? Tá com o encosto. Ele deve estar com o espírito do coronavírus. Tá vendo? Não sou eu, ó. Tem um poltergeist aí. Pois é. Gente, meninos, tem alguém mexendo aí no lápis? Tem alguém acessando aí? Para que tá fazendo isso? Mas vamos lá. Espero que é invasão. É um hacker. Mas vamos lá. Vamos ler o quadrinho azul. Vamos ver aqui. Tem algum voluntário aí para falar comigo? Ver se tem mais algum aluno meu aqui. Mas nenhum aluno aqui. Meus alunos nem vão participar mais das aulas, né? Porque só fico chamando eles. Deixa eu ver aqui. A Isabela falou comigo mais cedo. Vou chamar a Isabela, né? Mandou mensagem para mim. Quem mandou uma mensagem para mim, né? Isabela, você está aí? Ixi, silêncio. Então, vamos lá. Vamos ver esse quadrinho aqui. Tem alguém riscando aí, usando a tela como pente. Vocês estão vendo os riscos como eu? Eu tô vendo também. Pois é. Parecendo criança da educação infantil. Pois é. De que maneira, são essas perguntas que a gente precisa responder. De que maneira a educação promove a formação para a cidadania? As escolas ensinam aos alunos os direitos que lhes são resguardados e os deveres que lhes cabem como membros solidários de uma comunidade política? Interessa ao Estado fomentar a consciência crítica dos indivíduos e a participação social? Então, sim, são 3 perguntas que a gente precisa pensar. Porque aqui, esse texto, ele é um trecho da Base Nacional Comum Curricular, que é um novo documento que orienta a educação básica, o currículo da educação básica, o que as escolas precisam trabalhar com vocês. Todas as escolas públicas e privadas precisam ministrar nas aulas da educação básica. Eu não vou ler o documento inteiro, vocês podem ler o que está na negrita e o que está estudando, e vocês pensem em relação a essas perguntas. As perguntas aí para vocês pensarem em relação ao que é discutido, que é ser efetivamente cidadão. E aí, por fim, a nossa coletânea termina com essa tirinha aí, né? Aí temos esse personagem, né, o Clube do Pança, e aí o Pança vai lá e grita, né? Governo corrupto, deputados safados, esse país é uma vergonha. Parece que a gente está ouvindo, a gente ouve, parece todo dia, né? A gente fica na fila do banco, na fila da loteria, na fila do pão, a gente vai ouvir alguém falando sobre isso. Que só tem corrupção. O governo político é tudo corrupto. E aí, será que todos saem com a mesma satisfação que o Pança? Né? Já cumpri meu papel de cidadão. Será que ele já cumpriu o papel de cidadão dele? Só porque insultou os políticos e o próprio país? Não sei, hein? Será? Vou deixar essa pergunta aí para vocês pensarem sobre ela, né? Vamos agora à segunda parte da coletânea. Eu vou abrir aqui, vou interromper um pouquinho o compartilhamento para conversar com vocês. Então, meninos, como é que está indo? Pois é. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida até agora? Alguém? Tá todo mundo sabendo. Então, já vou fazer a lista. Meire, faz a lista aí dos alunos que estão participando da aula agora. Eu vou mostrar para os professores, falar assim, olha, a redação desses meninos pode aumentar o rigor para eles, porque eles não tiveram dúvida. Pode corrigir assim, ó, com a mão pesada mesmo.
Pode baixar a nota feia, assim. Thaís, obrigado aí. Eu não sei, sabe? Eu estou assim, aprendendo a ferramenta também, né? Como é que, né, restringe o acesso à edição. Mas tem um coleguinha aí que está brincando, né? Está assim, aproveitando a quarentena para desenhar na proposta. Apagou! Olha que coisa linda. Eu vou compartilhar de novo a tela e agora a gente vai para a segunda parte da coletânea. Da coletânea não, da proposta. Que agora é extra coletânea. E aí é a parte que a gente leu vários textos com vocês, para vocês, e selecionou alguns textozinhos e fizemos alguns comentários para ajudar vocês. Certo? Vocês devem estar conseguindo, talvez consigam ler ali nas linhas pequenas, né, nas letras miúdas. Leia sempre tudo que puder, inclusive as letras miúdas. Cidadania e direitos civis, políticos e sociais, conceitos tratados na aula coletiva, são ideias complementares. Então, a gente vai falar dessas questões aqui, né? Que é algo que depois a gente vai compartilhar com vocês a nossa mini enciclopédia. Agora, a primeira proposta ainda não, porque vocês precisam fazer outras coisas, né, antes de receber o conteúdo, né? Temos aqui 3 leituras complementares que podem servir para vocês em relação à argumentação, ao aprimoramento da argumentação, certo? Eu esqueci de falar uma coisa aqui sobre a coletânea, e agora a gente tem uma pequena novidade. Vocês conseguem, clicando nas manchetes, acessar as matérias de onde a gente tirou essas informações. Então, tá vendo aqui, ó, tem um link para vocês clicarem. No PDF vai ser um pouquinho diferente, eu estou usando o Word aqui, né? Porque eu não consegui abrir o PDF no Zoom. Mas vocês vão poder ter acesso. Aí, ó, abriu. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, abriu o link, eu cliquei lá, abriu o link. Mas lá no PDF vocês vão poder acessar as matérias, porque nas matérias também tem informações que vocês poderão utilizar na redação do seu texto, né? E aí, lá, isso é extra coletânea, porque o que está na coletânea é só a manchete. Vocês podem lá, eu gostei dessa informação aqui sobre o direito de solidariedade, quero entrar lá para pegar os dados que eles informam para usar na minha argumentação. É possível, né? Não vai ser considerado parte da coletânea, certo? Agora vamos aqui para esses textos aqui, mais textos. Espero que vocês leiam. Leiam. Vocês estão com muito tempo agora, não estou nem saindo de casa. Então, esse texto aqui é de um livro que se chama A História da Cidadania, né, que foi organizado pelo Jaime Pinsky. E a gente pegou esse trechozinho aí da introdução que foi escrito por um dos organizadores. Ele e a esposa dele que fizeram um livro, mas o texto é só dele, né, a introdução. E aí a gente fez, né, um trechozinho que fala justamente sobre... Eu vou só ler o que está em destaque, e vocês leiam o restante, o que está, né, o restante do texto. Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico cujo sentido varia conforme o tempo e o espaço. E estava dizendo a mesma coisa lá no texto do Nicolas Abrain, né? Não sei como é que você fala sobre o nome dele. E aí a caixinha lá. Vou ler só a caixinha de cá, depois você lê a outra caixinha, tá bom? Essas caixinhas vocês também podem aproveitar na discussão dos textos, né? Vixe Maria, tem um problema aqui. Tá. Para entender essa variação, né, a variação do conceito de cidadania pelo tempo e pelo espaço, a gente basta pensar na relação entre a cidadania e as constituições nacionais. Por isso eu mencionei lá a Constituição. O Brasil, por exemplo, já teve 7, todas associadas ao momento político vigente, ao passo que a Alemanha teve apenas 3 ao longo de sua história. A Alemanha, como vocês devem saber em relação à história, né, ela demorou um pouquinho a ser unificada. Ela foi unificada ali no século XIX, e aí depois ainda teve aquela separação durante o período da Guerra Fria, né, que caiu o Muro de Berlim lá, né, da Alemanha Oriental e Ocidental. Mas durante todo esse período ela teve 3 constituições. E aí também temos uma comparação, que ela menciona ali no parágrafo, a Alemanha e os Estados Unidos. Por isso que a gente faz a caixinha fazendo referência a esses 2 países. Mas poderia também fazer a comparação com outros países. Fizemos porque o texto faz essa referência, né? E aí a Carta Estadunidense, que tem 7 artigos, né, ela foi alterada 27 vezes desde 1787, né, que quando foi lá a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos. A brasileira, de 1988,
tem 114 artigos, então é uma Constituição bem mais extensa, bem mais detalhada que a Carta Estadunidense, que a Constituição estadunidense ela dá apenas diretrizes básicas, né, dos direitos que devem ser resguardados, e a Constituição brasileira, como eu conversei lá com a Valentina há pouco, ela detalha alguns direitos, né, ela entra em questões bastante miúdas aí da relação com os direitos sociais, sobretudo, né? E desde 1988 já foram feitas 112 emendas, né? Emendas constitucionais, 112 emendas constitucionais, alterações na Constituição, né? Para mudar alguns dos direitos ali que foram atualizados, foram revistos, né? Essa indicação sobre alteração é justamente para a gente pensar que os direitos eles adquirem configurações diferentes ao longo do tempo, né? Então, a sociedade também, né? Às vezes o que era direito há décadas atrás, ou que não era uma situação assim. Por exemplo, o caso do, não sei se aqui menciona esse caso, acho que não menciona, mas um exemplo interessante é o direito ao voto, né? Que no Brasil foi atribuído, foi concedido às mulheres, foi estabelecido como direito das mulheres em 1932, né? Demorou um pouquinho, mas o Brasil nem foi o último a estabelecer esse direito. Mas já houve um tempo em que o direito de eleger, o direito político, ele era restrito ao clero e à nobreza, né? Aqueles que detinham uma representatividade social, enquanto os outros ficavam excluídos desse processo, né? E agora eu vou fazer, né, aproveitando a ponte, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Na verdade, vou terminar de ler de apresentar a proposta, e aí depois eu compartilho a tela, que é o momento que eu quero conversar mais com vocês, né? Espero que vocês conversem comigo, não me deixem falando sozinho. Vou adiantar porque a aula já está quase acabando, né? Faltam 10 minutinhos aí. Aqui temos um conto do Moacir Clear, né, que é um autor brasileiro. Aqui eu coloquei um trechinho para vocês do conto, porque não dá para fazer o conto inteiro, mas nesse link que vocês conseguem acessar o conto inteiro, né? Que também está aqui disponível em um dos QR Codes, né? Caso vocês queiram ler, é muito bacana, né, o conto. E aqui é o finalzinho dele. Eu não vou ler com vocês, porque isso vocês podem ler e discutir. Eu acho que a caixinha aqui vai ajudar vocês. Então, mas aqui é um conto para que vocês tenham uma referência literária aí para discutir tudo que pode ser utilizado. E aqui temos um trechozinho de uma entrevista do sociólogo Chico de Oliveira, né, que discute uma questão sobre os direitos e a relação com a cidadania. Eu vou ler somente o parágrafo final, e aí vocês depois leem a caixinha, leiam o restante para que a gente possa, para que vocês possam aproveitar esse texto na redação de vocês. Ele coloca lá assim, ele fala, né, na resposta ao Silvio Brava, que hoje é editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, né? À época ele era, quando ele fez essa entrevista, que é uma entrevista já antiga, né, de 1999, se não me engano, ele era presidente da Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, a ABONG, né? Então, era um diálogo entre o sociólogo e o presidente da ABONG. A cidadania pode se definir em forma sintética como um estado pleno de autonomia, quer dizer, saber escolher, poder escolher e efetivar as escolhas. No Estado moderno, na sociedade moderna, significa um cidadão pleno, consciente e ativo dos seus direitos, dos direitos individuais e dos direitos coletivos. Tem um pouco um trecho aqui que poderia ter sido melhorado, mas o termo central aqui é a palavra autonomia e essa possibilidade de escolha. Eu vou agora compartilhar a tela para a gente pensar em algumas coisas. Vou só apresentar aqui os QR Codes, né? Tem aqui o texto do Moacir Clear, é o mesmo texto que está lá, está o texto completo. A gente aqui também tem um link para vocês acessarem, que agora o QR Code, só quem conseguir imprimir. As próximas propostas a gente vai tirar o QR Code e vai deixar só o link, né? A gente só colocou aqui porque já estava pronto, né, antes de ir da quarentena. E a gente, quem quiser imprimir também, acessar pelo QR Code, vai achar mais fácil, também é possível. E tem uma canção, né, do Paulo Mosca, Paulinho Mosca, Nenhum Direito a Menos. Que eu ouço essa canção, acho que dá para aproveitar coisa bacana aí para fazer a discussão. Aqui temos um videozinho no YouTube, né? É sinal de educação fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. Que é uma canção também, é um clipezinho que fala sobre, que joga um pouquinho com a ideia de o que nos cabe, que é lá os direitos de solidariedade, deveria ser algo que a gente faz normalmente, né? Mas pensem, assistam lá, reflitam sobre o que deve ser, e aí a gente
nas próximas, nas aulas seguintes, né, nas aulas personalizadas, os professores comentam com vocês, né? Aqui tem uma indicação do Politize, que é 23 formas de participação, né, da participação social. Aí vocês podem utilizar, caso queiram fazer uma proposta de intervenção, né, não seja exatamente a do Enem, mas uma proposta de intervenção para solucionar um problema. E aqui temos um videozinho do governo federal, que fala sobre o Sistema Único de Assistência Social, né, para a gente pensar ali de que maneira o governo ele deve agir para efetivar a cidadania. Certinho? Agora eu vou encerrar esse compartilhamento e vou compartilhar uma outra tela, rapidinho. Alguma dúvida? Todo mundo feliz? Espero que esteja. Você anotou aí, né, amigo? Os alunos aqui, os 37 alunos que estão conosco, vão ter as redações corrigidas com mais rigor na próxima semana, porque estão, assim, sabendo de tudo. Não tem dúvida nenhuma. Oliver, sim. Eu já participei, mas eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Aí você falou, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos, certo? Sim. Que ela foi feita antes da brasileira, teve menos mudanças, e a brasileira, mesmo sendo considerada a cidadã, eu queria jogar meio que a questão, tipo, que qualidade e quantidade são coisas diferentes. Porque, tipo assim, de que adianta a... Tá, eu sei que é ótimo a Constituição brasileira ser vista como um exemplo mundialmente. Só que os direitos previstos nela não são fornecidos para todo mundo. E nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Tipo, a maioria das pessoas já tem... Não é que todos tenham acesso, mas o acesso é maior do que no Brasil. Sendo que deveria ser o contrário, em tese. Tipo... O que acontece nos Estados Unidos é que a Constituição deles são os direitos fundamentais, né? E aí o que, de alguma forma, faz com que esse direito ele chegue à realidade, né? Porque, assim, existem várias situações que vão precisar ser avaliadas, né? E aí o que pesa muito nos Estados Unidos é a jurisprudência. É justamente o que acontece também aqui no Brasil. Quando o Tribunal Superior, né, ele estabelece como deve ser a conduta do Estado, né, e da sociedade em relação a determinadas situações a partir daquele momento, né? E aí o que não está previsto na Constituição é estabelecido por uma jurisprudência, ou seja, como que a justiça, e aí por extensão o Estado e os cidadãos, né, vão se comportar em relação àqueles direitos, né? Não sei se você já tinha terminado. Terminou, Valentina? Terminei. E aí, eu coloquei lá as alterações, a gente colocou lá as alterações da Constituição, mas assim, é só a gente pensar. A Constituição dos Estados Unidos são direitos fundamentais. Então, assim, não há muito o que modificar neles, né? Porque, assim, lá estão os direitos fundamentais. Então, não tem como você tirá-los de lá, né? O máximo que você vai poder é, talvez, como já foi feito algumas alterações, algumas revisões, é modificar a maneira como eles são compreendidos à luz das novas situações, né? Aí, assim, à luz dos novos contextos, a gente precisa revisar, porque alguns direitos, com certeza, no século XVIII, eram vistos de uma forma diferente do que são vistos hoje. No caso da Constituição brasileira, nós temos, claro, um sistema político um pouco perverso, né? E aí a gente precisamos de várias reformas, né? E uma delas, talvez uma das mais importantes, é justamente a reforma política. Que a gente pode discutir sobre a representatividade, né, da população em relação ao Congresso, por exemplo, ao Senado e à Câmara. A gente vai perceber que existe uma desproporção aí, né? Existem, por exemplo, nós temos a maioria de mulheres e de negros e pardos, mas no Congresso não passa nem perto da maioria, né? Então, assim, existe uma desproporção da representatividade política no país. E são essas pessoas que estão lá no Congresso que estão elaborando as leis, inclusive aprovando as emendas constitucionais, né? Então, assim, tivemos um momento da elaboração da Constituição que foi bastante democrático, né? Por isso a Constituição é considerada cidadã, porque houve, de fato, né, sobretudo porque a gente estava saindo do período ditatorial, né, ou um período de redemocratização, então estávamos, assim, bastante, digamos, entusiasmados com o novo regime político que estava ali se estabelecendo,
E aí, quando a gente fica muito preso durante muito tempo, a gente se liberta, né? Tenta se libertar, tenta fazer mudanças, né? E foi isso que a Constituição estabeleceu. Mas ela tem muitos detalhes, né? Ela detalha muitas coisas, o que abre espaço para modificações, né? E aí, se a gente pensar que os políticos, né, que aqueles que elaboraram a Constituição tiveram atenção com esses grupos sociais minoritários, mas que nesses 30 anos de vigência da Constituição, os políticos que assumiram as posições no Congresso estavam ali, às vezes, né, ou por vezes, ou muitas vezes, vinculados a determinados interesses políticos, interesses econômicos, mesmo interesses culturais, a gente pode pensar assim, olha, essas alterações também na Constituição podem ser fruto não de uma imperfeição no documento, né, mas de uma imperfeição no processo de elaboração das leis que se subordinam à Constituição, né, porque a Constituição não legisla tudo. Em muitos pontos ela fala assim, olha, isso aqui precisa ser regulamentado, isso aqui precisa de uma lei própria. Então, assim, essas leis, outras leis complementares foram criadas para completar aquilo que não estava previsto na Constituição, né? A Isadora, ela é a gente fala de Constituição Cidadã, esse título ele foi propalado, assim, não, a gente pode verificar isso depois, né? Mas a Constituição foi mesmo reconhecida a Constituição brasileira, como essa Constituição em que os direitos sociais, os direitos dos cidadãos estão bastante resguardados. Eu não sei, sinceramente, se nos outros países ela é chamada assim, eu imagino que não, né? Porque nós, assim, por estarmos em um país de língua portuguesa, a gente não tem tanta, assim, repercussão. Porque, assim, é algo que se fala muito, né? A gente discute muito teoricamente, fala, assim, muito de cidadania, mas depois, quando a gente vai para a realidade, a situação dos outros países, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, Valentina, essa comparação com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, assim, embora a gente tenha essa visão, né, que todo mundo tem lá o American Way of Life, né, de conseguir de ter acesso a tudo, né, mas não é bem assim, né, não é um mar de rosas também nos Estados Unidos. Porque que, olha, o SUS também, que foi criado ali no mesmo ano que a Constituição, ele é também um sistema de saúde que é muito, muito benéfico para a população. Porque lá nos Estados Unidos, né, o Obama quis criar um sistema público, né, de saúde, lá, de atendimento, né, de caring da população, mas fugiu o nome dele agora, o Trump, veio logo, já tirou já revogou, porque assim, a população pobre dos Estados Unidos sofre tanto quanto, né, ou talvez até mais em algumas situações, do que a do Brasil, né? Pode ser que a classe média dos Estados Unidos tenha uma condição talvez um pouco melhor do que a do Brasil, mas isso a gente precisa até verificar. Mas as parcelas mais pobres sofrem muito, né? Sobretudo aqueles que são ligados às classes minoritárias, aos negros, aos imigrantes latinos, né? Todos eles sofrem bastante com a situação do país, né? Além de sofrer toda a discriminação e preconceito, ainda tem o acesso à educação, o acesso à saúde, né? A situação da segurança mesmo, que existe um preconceito, né, que a gente vê com bastante frequência, né? As questões lá do preconceito institucionalizado, né? A discriminação institucional que vem associada à ação da polícia, né? Mas não vamos entrar nessa questão não, porque senão a gente vai ficar aqui até madrugada, né? Vai começar a aula das 5h30, a gente está aqui ainda. Mas aqui, eu só vou agora compartilhar. Eu peço para vocês mais 10 minutinhos, tá bom? Eu sei que é cansativo ficar ouvindo falar todo o tempo. Eu só vou compartilhar com vocês os 2 textos que estão mencionados lá na coletânea, porque são importantes. Eu te respondi, Valentina? Nem perguntei, né? Falta de educação. Respondeu, Oliver. Eu não queria ter feito esse meio que complexo de vira-lata que eu fiz, foi sem querer, mas é porque eu queria, tipo, eu queria, não sei, meio que relacionar também, tipo, eu posso relacionar a busca de ter seus direitos de cidadão garantido com o nacionalismo de um país, por exemplo, com a pessoa se identificar nacionalmente com o lugar em que ela vive e isso levar ela a buscar mais seus direitos? Eu acho que, assim, a identificação pelo nacionalismo é uma palavra bem complicada, né? Ela pode ter conotações bastante negativas, né? Eu acho que a identificação tem que ser aquela
de que a gente falou logo lá quando o Enzo participou. É uma identificação com o bem-estar coletivo, o bem-estar da sociedade. Não é algo assim de defesa da nação, da ideia de nação, né? Porque esse aí é algo que é muito complexo, até tentou-se fazer isso no Brasil, mas não deu muito certo, né? A identidade nacional foi inventada, foi forjada ali nas primeiras décadas do século XX. Não vou entrar muito em detalhe, é um assunto bem complexo, a gente pode conversar sobre isso numa outra aula coletiva, a gente pode colocar isso como pauta, sobre a questão da identidade do Brasil, né? Identidade nacional brasileira. Mas o que a gente pode dizer é de que precisamos ter uma postura de defesa dos direitos do indivíduo. E aí o indivíduo não precisa ser brasileiro. Ele pode ser francês, ele pode ser haitiano vivendo no Brasil, ele pode ser venezuelano que entrou no Brasil porque o país dele estava em crise. Porque é um indivíduo, é o direito do indivíduo. É o direito civil, político e social. Então, assim, não importa, né? Porque, assim, existe, de fato, uma relação, né? A relação primeira da cidadania, que é essa vinculação de uma pessoa a uma determinada nação. Então, o fato de eu ter nascido no Brasil, né, com registro e tudo, me torna um cidadão brasileiro. Então, tem uma cidadania brasileira. Essa é uma definição, né, de pertencimento a um território, a um corpo social, a um corpo político, me dá direito a votar, a ser votado aqui no Brasil, né? Mas existe essa compreensão um pouco mais ampla do conceito de cidadania, né? É justamente esse do exercício de ser cidadão. E aí a gente, sobretudo agora falando dessa pandemia que tem atingido, né, quase todos os países, vários países no mundo, existe também a ideia de cidadania global, né? Mas eu estou me adiantando aqui que a cidadania global, que é justamente essa de que somos cidadãos do mundo, né? Porque agora os efeitos do que acontece lá na China, do que aconteceu, né, lá em Wuhan com a disseminação do Covid-19, repercutiu em todos os países, né? Porque a China é uma grande potência e ela, né, é parceira comercial de vários países, inclusive do Brasil, né? E aí o fato de desestabilizar a economia na China repercute aqui no Brasil, né? E aí gera efeitos aqui para a nossa sociedade. Estamos na quarentena aí, temos aí uma discussão em pauta, né? Se a gente deve parar, se a gente não deve parar, se a gente deve continuar trabalhando, se não deve continuar. E aí tem aquela discussão sobre aí quem é mais pobre, que, né, às vezes vive do trabalho na feira, da venda de produtos no semáforo, né, que se as pessoas não estão circulando, como é que você vai ser feito dessas pessoas? Será que o Estado precisa intervir, né, para garantir a cidadania deles? Porque a cidadania pode estar associada também à dignidade, né? Se eu não tenho dignidade, eu não tenho acesso à minha cidadania plena, né? Como lá o Chico de Oliveira falou, né? Não tenho essa plenitude, porque se eu não tenho comida, né? Eu não consigo exercer o meu poder de escolha, porque eu não tenho escolha. Né? Eu posso ter o poder de escolha, mas eu não consigo exercê-lo, né? Porque existem condições que me privam dessa possibilidade, que é o que o Gessé Souza fala lá sobre a subcidadania, né? Só vou ver aqui quem mandou uma mensagem, a Thaís mandou uma mensagem. Exatamente. A maneira como... E aí, assim, algo que a gente precisa... Ela falou da história da República, né? A Thaís comentou aqui. A nossa história republicana é completamente confusa, né? Sempre essa mistura aí que vocês já devem ter ouvido falar, vocês viram no texto a plutocracia, né? Que é o governo dos ricos. Tivemos muito tempo uma oligarquia, permanece ainda uma oligarquia, né? Embora a gente tenha uma democracia aí tentando sobreviver, mas a gente analisar lá as contas dos nossos congressistas, deputados e senadores e as vinculações que eles têm fora do Congresso, a gente vai perceber que ele é uma oligarquia, né? Porque a maioria ali é rica, né? Tem associado a empresa de alguma coisa assim, né? E a história da política do país, do Brasil, é bastante diferente, né? Sempre que a gente faz essas comparações, a gente precisa fazê-las com muito cuidado, né? Porque são realidades bem diferentes. Eu coloquei a Alemanha lá, é só mesmo para a gente perceber que há países com histórias diferentes que têm maneiras diferentes de tentar resguardar os direitos. Um país como o Brasil, em que a desigualdade está assim visível, né? Mas os Estados Unidos também. A gente às vezes tem uma ideia assim de que os Estados Unidos, porque a própria mídia nos transmite, né? A gente tem a ideia de que é um país em que a gente compra o carro muito mais barato, né? Porque os impostos são menores, mas os impostos são menores porque o Estado é menor também, né? Na Suécia, nos países escandinavos, países nórdicos,
o imposto é muito maior do que no Brasil, né? Claro que lá os serviços oferecidos, os serviços públicos são efetivados, né? Os impostos se revertem em benefício para a população, que aqui no Brasil não acontece, por isso a nossa insatisfação. Então, assim, não sei se o caso é diminuir o imposto, mas o caso é exigir que os impostos sejam aplicados de maneira devida, né? Mas eu acho que agora já consegui responder a Valentina. Consegui, né, Valentina? Respondeu, obrigada, Oliver. Desculpa ter tomado tanto tempo. Não, a aula coletiva é para isso mesmo, né? E eu acho que esclareceu algumas questões. Eu só vou compartilhar aqui os textos, porque é importante para que você escreva um texto da semana que vem. Mas são textos que você já conhece, provavelmente, né? É o texto do Aristóteles e do Thomas Marshall. E são os textos que falam dos direitos e da cidadania. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá. Vou compartilhar com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vai, vamos ver. Parará. Vamos ver se eu consigo aqui colocar isso como apresentação. Vamos lá, Prudente. Me ajuda. Prudente é o nome do meu computador, que é um dos presidentes do Brasil. Já tive o Deodoro, o Floriano, que já se aposentaram, e agora esse é o Prudente. Vamos lá. Então, aula coletiva à distância. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Essas aqui são as palavras-chave da cidadania, digamos assim. Né? Eu elegi essas palavras com base no que está posto na coletânea. Né? Que é o poder dever, então a gente pode fazer, então o que nos dá direito, e o que a gente deve fazer, sobretudo em relação àquilo que está posto na coletânea. Leiam a coletânea com muito cuidado para conseguir extrair dela as ideias, né? Porque existem várias possibilidades de a gente discutir cidadania. Né? O recorte que está posto na coletânea é uma possibilidade. Né? Tem a questão da desigualdade, que é posta desde a antiguidade. Se a gente for lá, né, no documentário que vocês conhecem, no livro que vocês conhecem bem, que o Antônio provavelmente já mencionou em outras aulas coletivas, que é o Ética a Nicômaco, que é do Aristóteles, é onde está posto aquele princípio de tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Aí lá no livro 5º do Ética Nicômaco, ele fala sobre, o Aristóteles trata dessa questão em relação à justiça, né? Que a justiça ela precisa justamente até usar assim, um cálculo aritmético para mensurar a distribuição daqueles direitos, para que aqueles que são menores, aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais destituídos, sejam compensados de alguma forma para que eles se equivalham. Né? E quando a gente fala em igualdade, o direito de igualdade é algo que a gente precisa pensar muito claramente, é igualdade jurídica. Então, assim, todos devem ser tratados igualmente pela justiça. Então, a lei é para todos. Mas a questão é aí que quando a gente vai falar de equidade, quando a gente pensa naquilo de fato, fazer esses ajustes para que todos tenham as mesmas oportunidades, aí é um pouco diferente. Né? E às vezes a gente fala assim, tem que tratar todo mundo igual, mas não exatamente. Partindo desse princípio, que não era bem, mas que foi repercutido depois nas outras constituições, né, nos regimes democráticos, que esse princípio aristotélico, mas que depois ele se desdobra. Né? Rui Barbosa, né, no pronunciamento que ele faz, ele fala oração aos jovens, né, aos moços, ele fala também desse princípio, né, que é justamente balancear, e é papel do poder público. Claro, sempre reclamado pela sociedade. Se o Estado não está cumprindo o papel, a sociedade tem que ir lá e puxar a orelha dele, né? E, às vezes a nossa sociedade não faz, fica um pouquinho diferente. E aí tem outra palavra, que é a exclusão. A exclusão é esse processo, né, de que aqueles que não têm direitos, aqueles que não podem, reclamam por poder, né? E aí as três próximas palavras, elas andam juntas. Que é exclusão, direitos e lutas. Faltou um ponto e vírgula ali. E por fim, né, porque assim, olha, aqueles que estão excluídos dos direitos lutam para conquistá-los. Né? E é com bastante luta que esses direitos são adquiridos. As mulheres lutaram bastante, os indígenas lutaram, os negros continuam lutando. Então, todos esses grupos que, de alguma forma, estão se sentindo excluídos de algum processo, reclamam por direitos. Eles, de alguma forma, quando reclamam por direitos, estão reclamando por cidadania. Né? E é luta. Luta que pode ser luta armada, luta física, mas também tem luta política, né? Tem que ter capital político, capital social para você ir lá no Congresso e influenciar os deputados, que às vezes falta esses grupos, né? De ter acesso aos deputados e conseguir influenciá-los nas decisões. Né? Alguns órgãos, né, como sindicatos, são importantes para justamente fazer essa mediação em relação aos trabalhadores. Né? E aí, uma palavra-chave para a cidadania, que aparece lá no documento da base curricular,
que é a educação para a cidadania, algo que a gente vem, né, de que a gente vem falando nos nossos documentos educacionais há algum tempo. Né? A Lei de Diretrizes e Bases lá de 1996 também trata disso. Mas o que é formar para a cidadania? Né? Que é algo que a gente questiona lá no quadrinho azul. O quadrinho azul é a nossa ponte aí para reflexões. Vou passar aqui para a cidadania da história, deixa eu só ver quantas horas aqui, e já passei dos meus 10 minutos, né? Eu prometo que na próxima semana eu vou manter rigoroso o tempo lá previsto, que aí eu vou compartilhar o conteúdo com vocês antes e espero que vocês tragam as dúvidas durante a aula, tá? Eu vou ler esse trecho aí da Política de Aristóteles, que vocês também já conheçam, né? Mas é um repertório que foi mencionado lá, que é o conceito de cidadania, lá em Aristóteles, na Grécia Antiga, né? Aí a gente já falou lá que existe uma diferença, e eu tentei explicar para vocês a diferença. Então, podemos comparar os cidadãos aos marinheiros. Ambos são membros de uma comunidade. Ora, embora os marinheiros tenham funções muito diferentes, um empurrando o remo, outro segurando o leme, um terceiro vigiando a proa, desempenhando alguma outra função que também tem seu nome, é claro que as tarefas de cada um têm sua virtude própria, mas sempre há uma que é comum a todos, dado que todos têm por objetivo a segurança da navegação, a qual aspiram e concorrem, cada um à sua maneira. De igual modo, embora as funções do cidadão sejam dessemelhantes, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é este interesse comum que deve relacionar-se à virtude do cidadão. E aí foi o que eu disse lá em relação ao direito na antiguidade. E vocês percebam que existem os indivíduos têm as suas particularidades, têm as suas funções específicas, mas aqui ele não fala sobre direitos dos indivíduos. Ele fala sobre essa inserção dessa função coletiva, dessa função social. Então, o cidadão, ele é cidadão à medida em que ele se insere nesse corpo coletivo, né? Que garante a estabilidade da comunidade. Então, assim, o que prevalece na sociedade antiga é justamente essa inserção na comunidade, o papel que se desempenha para que a comunidade se mantenha coesa, se mantenha estável, né? É aí que ele fala o interesse comum. Nós estamos falando de interesses individuais. Estamos falando de interesse comum. Então, as vontades individuais, elas se subordinam ao interesse comum. E aí, isso na antiguidade. Quando a gente vai lá para a modernidade, como a gente vai em Thomas Marshall, né, no livro dele lá sobre a classe social, ele tem um trechozinho desse livro, que discute sobre a democracia e a classe social, né? Ele fala especificamente do contexto da Inglaterra, mas o contexto da Inglaterra não serve de referência para a gente pensar nessa diversidade dos direitos, né? Existe uma variação dos direitos aí. No século XVIII, divide-se o conceito de cidadania em 3 elementos, chamados de civil, político e social, que é quando a gente fala de direitos individuais. O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade, de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Esses direitos, as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. Esses direitos todos, eles são conquistados, digamos, no século XVIII. As revoluções burguesas defendem esses direitos, né? Temos lá o lema da Revolução Francesa, né? Que é liberté, fraternité, igualité, né? São justamente os direitos reclamados pelos burgueses. Agora, no século XIX, até esse momento, ainda era restrito o acesso ao direito político. Era esse direito de ter acesso, de ser eleito, de alcançar o usufruto da plenitude dessa condição de inserção na comunidade política. Aí temos no século XIX, também por muita luta, como eu disse lá, aqueles que estão excluídos reclamam, né, para serem inseridos nesse processo. Então, por elemento político, se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, como membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes são o parlamento e os conselhos do governo local. Então, no século XIX, a gente tem a ascensão desses direitos políticos. Começam a se constituir, de fato, essas instâncias que representam, que defendem os direitos dos indivíduos de exercerem esse poder político, né? No ato de votar e no ato de ser eleito para ocupar os cargos de comando. No século XX, a gente tem a defesa dos direitos sociais, que aí, por fim, é o terceiro elemento da cidadania. O elemento social se refere a tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar por completo, faltou uma vírgulazinha ali, na herança social, e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais ligadas com eles são o sistema educacional e os serviços sociais. E aí é o que se desenvolve bastante no século XX,
né, com a defesa, com as lutas sociais dos negros. Lá nos Estados Unidos mesmo tem luta dos negros buscando por direito, das mulheres buscando por direito, dos indígenas aqui no Brasil, dos grupos minoritários, dos latino-americanos nos Estados Unidos. Todos esses grupos minoritários nos países lutam por conquistar espaço, né? E o espaço que se defende é especialmente esse de exercer plenamente a sua condição de vida, né? E aí a gente tem um momento ali que é chave no século XX, que é a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque esses três elementos juntos, civil, político e social, constituem os direitos humanos. Então, ali em 1948, depois da fatídica Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa defesa, né? E aí, buscamos, desde então, garantir esses direitos a todos os indivíduos, né? É isso que constitui a humanidade, a dignidade humana, né? Sobre esses textos, era o que eu tinha para falar para vocês. Eu vou encerrar porque a gente já se estendeu bastante além do que estava previsto, né? Mas eu quero saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, né? Para a gente resolver antes da aula. Já saíram aí, já perdemos algumas pessoas, né? Perdemos não, né? Elas saíram, né? Já foram 10 pessoas que nos deixaram. E aí, meninos? Como é que foi? Como é que foi a recepção da aula? Conseguiram entender bem? Agora podem abrir o áudio de vocês e se manifestarem, um por vez. Foi boa aula, E aí, meninas, tem alguma dúvida, alguma questão? Agora é o momento. Obrigado, Isadora. Podem se manifestar aí no chat, eu vou respondendo à medida que vocês mandarem. E aí a gente encerra a aula assim que vocês todos derem ok. Peço desculpas por ter estendido o horário, né? A próxima semana eu vou tentar ser mais rigoroso com esse horário, tá bom? Então tá. Obrigado, Paulo. Obrigado, Milena, Júlia, Isadora. Depois acompanhe lá no Google Class, que a gente vai deixar os exercícios lá, o arquivo da atividade, para que vocês acessem, fazer o projeto, né? E também para inserir a redação. Certinho? Se vocês não tiverem mais dúvida, então podem... eu fico feliz com vocês, né? Espero que a gente tenha uma ótima continuação de semestre, que a epidemia não chegue até nós, que o Brasil não tenha tantos problemas aí com a gestão dos casos, né? Que as pessoas sejam tratadas bem. Então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem postar lá no Google Class, que eu tento responder à medida que eu acessar as questões. Tá bom? Então é isso, meninos. Então a gente encerra por hoje. Na próxima semana, acompanhem as notícias, a gente vai falar como é que vai ser o horário da aula da turma de segunda, tá bom? A gente vai definir o melhor horário com vocês. Então, foi um prazer estar com vocês essa tarde. Espero que a recíproca seja verdadeira. E a gente vai se falando aí. Um abraço a todos. Tchau.